Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh. Querido, estamos aqui, querido, para mais um estudo da Palavra de Deus. Louvamos a Deus por esse dia, por esse momento, por esse privilégio de nós podermos compartilharmos de alguns conhecimentos da Palavra do Senhor, para que você faça uma análise da interpretação das Escrituras. Eu quero ministrar hoje, querido, sublinhado é o tema: céus e terras, será que já não passaram? Se você quiser nos ajudar nosso ministério, nós deixaremos o número da conta para que você possa nos ajudar a manter nosso canal, manter a página no Facebook, manter essa internet, nos ajudar, querido, para que possamos ter cada vez mais, caminhos abertos para que possamos trazer o melhor dos ensinamentos da palavra até você. Deixe o seu curtir, deixe o seu like ou discutir, tanto faz. Assim você estará nos ajudando no nosso canal, estará ajudando também a página no Facebook. Mateus 24, 35, Marcos 13, 31 e Lucas 21, 33 diz assim. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Devido, querido, à falta de estudo sobre o assunto, muita gente não sabe que a expressão céu e terra é uma referência à antiga aliança de Israel, descrita no Antigo Testamento. O que Jesus quis dizer aqui é que a antiga aliança, com o seu tempo, leis e sacrifícios passariam, mas as suas palavras iriam continuar para sempre, tá? As palavras do Senhor iriam continuar para sempre, querido, tá? E foi isto que ele disse em Mateus capítulo 5, 17 a 18. Não pensei que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tá? Aqui a palavra grega é prelosai, para preencher. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Muita gente pensa que a lei estará em vigor enquanto o mundo não acabar, porque tudo terá de ser cumprido. Primeiramente, é impossível que tudo seja cumprido. Só um foi capaz de cumprir toda a lei e os profetas. Portanto, Jesus em vida deu o sentido completo para a lei e os profetas. Ou seja, Jesus trouxe um novo sentido real para a lei, revelando que a lei ela foi dada como um ai. A lei ela foi dada para a finalidade de levar até ele mesmo, levar a Cristo. Quando ele disse, está consumado, ali tudo foi cumprido. Após isso, a antiga aliança, ou o céu e a terra, passaram, principalmente no dia da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo. Num segundo plano também, não deixa de ser verdade, que as palavras de Cristo superam em duração em relação ao cosmos, ou universo físico. Isso é óbvio. Se céus e terra passaram, como entender o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 ao 7, que diz, os céus e a terra vão ser queimados, ainda no futuro, e os elementos serão derretidos. Não é uma contradição? Pedro não está falando da segunda vinda? Sobre isto, Elton diz, elementos se derretendo. Por quase 2 décadas, acreditei, querido, que um dia no futuro a terra inteira seria consumida pelo fogo, quando Jesus retornasse, né? Por quase, tá? Considerando que Deus havia prometido a Noé que não usaria água para destruir a terra, em Gênesis 9:11. Imaginava que ele poderia usar a terra usando fogo e continuar mantendo sua promessa a Noé. Esse era meu entendimento de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo até o 7.
Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, e esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, Gés, em grego, que agora existe, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. 2 Pedro 3, versículo 5 ao 7. Como muitos nunca haviam olhado com atenção para o contexto da passagem e havia chegado à minha conclusão, Pedro estava descrevendo seu engenhoso caminho para manter a promessa a Noé, não de destruir a terra usando água. Agora que eu estudei essa passagem, é engraçado olhar para como pensava. Mas eu fico curioso e com errado ainda posso estar em outras áreas que ainda eu não estudei. Aguardar seu retorno. Aqui quero demonstrar o contexto de 2 Pedro 3, começando no verso 1, que diz: amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. 2 Pedro 3, 1 ao 2. Nessa carta, Pedro vai lembrar os seus leitores sobre a palavra e mandamentos específicos. Segundo, Velho Testamento, Jesus. E 3, os apóstolos. Ele não nos disse ainda o que estava se referindo, mas o fará nos versos seguintes. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda desde que os antepassados morreram? Tudo continua como desde o princípio da criação. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 4. Pedro está agora esclarecendo que está se referindo à promessa de Jesus, que voltaria que, como já falamos, era a vinda do ano 70, que veio sobre as nuvens para aplicar o juízo sobre Jerusalém. O contexto histórico da carta é entre os anos 30 e 70 depois de Cristo. Nessa época, os judeus estavam perseguindo ferozmente os cristãos. Os cristãos estavam se agarrando à esperança das palavras de Jesus em Mateus 24, que o julgamento estava quase chegando a Jerusalém e o seu sistema religioso. Como vimos na passagem acima, os cristãos estavam sendo zombados por acreditarem que Jesus estava chegando para trazer julgamento sobre o templo. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 ao 7. Pedro agora responde às afirmações dos zombadores, mostrando que, como Deus já havia julgado antes e afirmando que julgaria outra vez, não se esqueça disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro 3 e 8. Preste atenção. Se há uma passagem que é mais abusada que quase todas as outras, é 2 Pedro 3,8. Incontáveis pessoas usaram essa passagem para fazer uma matemática profética se encaixar em suas teorias de fim do mundo. Mas Pedro estava simplesmente citando o Salmo 90, verso 4. Não estava propondo uma forma pelo qual poder descobrir o fim do mundo. De fato, 1000 anos para ti são como um dia de ontem, que passou como as horas da noite. Salmo 94. Pedro não está dizendo que o tempo de Deus é nebuloso ou relativo. Pedro está citando um salmo que fala que o tempo é de pouca importância ou valor para um Deus infinito e eterno. O tempo é real para Deus, mas não de forma como é para nós. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês.
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Em Mateus 24:34, Jesus diz que suas palavras seriam cumpridas em uma geração. Aqui está uma simples equação para o período de tempo em que ele cumpriria. Ano 30 depois de Cristo, mais uma geração, ano 70 depois de Cristo. Jesus poderia ter chegado no ano 50 depois de Cristo, antes de uma geração se completar. Mas ele escolheu esperar até o último momento, no período dado de 40 anos, para que as pessoas tivessem mais tempo para se arrepender. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, e os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. 2 Pedro 3:10. A palavra usada para terra em grego é gés, e não cosmos. Gés é a palavra para território, terra, enquanto cosmos é para o mundo inteiro. Não é uma passagem sobre a destruição do planeta Terra-cosmos, mas sobre a destruição da terra de Israel, gés, de tudo que nela há, será desnudado. Em inglês, tudo que é feito nela será destruído. E no grego realmente existe palavras, trabalho, que não é aparente em português. 2 Pedro 3:10. Já que a palavra usada é gés, esse verso está claramente dizendo tudo o que é feito nela, na terra, vai ser destruído. Isso é exatamente o que ocorreu na destruição do ano 70 depois de Cristo. Os sacrifícios pararam, o sacerdócio foi morto, o templo destruído e as construções niveladas ao chão. Jerusalém ficou destruída. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro 3:11-12. A pergunta que Pedro faz é: considerando que essa grande ira será derramada sobre o sistema religioso, como alguém deve viver? Ou como alguém deve viver? Pedro encoraja seus leitores a viverem vidas santas. O termo é godly, lives. Acho que é o que melhor expressa essa ideia, enquanto esperavam e apressavam a chegada do dia do Senhor. Não é uma referência isolada. Por todo o Novo Testamento, lemos que os crentes do primeiro século estavam ansiosamente esperando a vinda do Senhor. Segundo 1 Coríntios capítulo 1, versículos 6 e 8, Filipenses capítulo 3, verso 20, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 até o 10. Era uma espera da iminência da vinda de Cristo. Uma coisa que fazia parte de esperar a vinda de Jesus era apressá-la. E Jesus instruiu seus discípulos sobre como apressariam sua chegada. Disse a eles que se pedissem a Deus por justiça, Deus certamente os ouviria e os vingaria rapidamente pela vinda do Filho do Homem. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A igreja do primeiro século, sob perseguição, clamava a Deus dia e noite. Essa era a parte de apressar a vinda do Senhor. Os elementos. Pedro continua a sua carta dizendo: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro 3:12. A palavra grega usada para elementos é estokeion. Esta palavra aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento inteiro. Gálatas 4:3, versículo 9, Colossenses 2:8, versículo 20, Hebreus 5:12. E em cada ocorrência se refere aos princípios da lei mosaica. Então esses elementos seriam os princípios da lei mosaica. Em Gálatas, Paulo se refere 2 vezes a esses elementos. Primeiro fala que os judeus estavam sob os princípios elementares do mundo, até que a plenitude dos tempos chegasse. Então ele perguntou aos seus leitores por que eles voltariam àqueles elementos. Às vezes a tradução em português é bem estranha. Não sei de onde a nossa tradução achou princípios, mas acho que não altera muito o sentido, Assim também,
Nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Gálatas 4:3. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Gálatas 4:9. Em Colossenses, Paulo também se referiu 2 vezes a esses elementos, admoestando os seus leitores que não deixassem que ninguém os prenderem nesses elementos do mundo, pois ao aceitar Cristo havia morrido para esses elementos, portanto não precisavam se submeter a essas coisas. Colossenses 2:8, versículo 20 a 22. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentaram nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses 2:8. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele? Se submetendo a regras, não manuseie, não prove, não toqueie ou não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 22. Como o contexto da carta deixa claro, Paulo estava encorajando seus leitores a não deixarem ninguém julgá-los por não cumprir as datas festivas, festivais e shabates, porque aquelas coisas eram sombras da pessoa e obra de Jesus Cristo, tá? Então, de novo, descobrimos que os elementos do mundo eram em referência aos princípios do judaísmo. E Paulo continuou lembrando-os que essas regras iriam acabar. O escritor de Hebreus também comenta sobre esses elementos, dizendo: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, estoqueiam da palavra, logion de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Hebreus 5:12. A palavra grega que o escritor usou para a palavra é logion, uma palavra usada em outros lugares do Novo Testamento para se referir à velha aliança. Atos 7:28 e Romanos 3:2. No contexto, o autor está se lamentando de ter que ensinar a seus leitores judeus os fundamentos de que a lei era sombra do trabalho de Cristo, para implorar que eles se deixassem esses princípios por uma nova e melhor aliança. Hebreus 5:12 a 14, 6, 1 e 7, 22, 10 e 1. O apóstolo Pedro não estava falando sobre a destruição dos elementos da tabela periódica, estava escrevendo sobre a destruição dos elementos do judaísmo. Novo céu e nova terra. No próximo verso, 2 Pedro, capítulo 3, Pedro faz uma mudança importante. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita o quê? A justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Como vai se lembrar, Pedro começou o seu capítulo falando que quero que vocês se lembrem das palavras ditas no passado pelos profetas e a ordem dada por nosso Senhor e Salvador pelos apóstolos. 2 Pedro 3:2. Isso é importante porque nos versos 3 a 12, Pedro fala da profecia de Jesus em Mateus 24. Até esse ponto, Pedro não havia citado os profetas do Velho Testamento. No verso 13, Pedro muda o foco das palavras dos apóstolos Paulo e a destruição dos elementos judaicos e das palavras de Jesus sobre a destruição de Jerusalém. E Pedro começa a citar os profetas do Velho Testamento. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Isaías 65:17. Assim como novos céus e nova terra que eu vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Isaías 66:22. Como Pedro e os profetas também esperavam pelos novos céus e nova terra, como João também viu em Apocalipse 21:1. Pedro então continua: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenham-se
para serem encontrados por ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Quando Pedro concluiu sua profecia a respeito da destruição dos elementos do mundo, declarou que ele estava escrevendo dos meus sinais de que Paulo falou, ou dos mesmos sinais. Como vimos, quando Paulo escreveu sobre os elementos do mundo, estava se referindo aos princípios básicos da velha aliança. Então, nosso entendimento de que Pedro estava falando dos elementos do judaísmo é novamente confirmado. Em conclusão, podemos aprender duas coisas importantes dessa passagem de 2 Pedro. Primeiro, vemos que Pedro não está falando do mundo inteiro ser destruído com fogo. A palavra elementos era, ao invés disso, uma referência à lei mosaica. A lei estava no fim. Segundo, pela nossa pesquisa, descobrimos que nenhum único verso do Novo Testamento prediz a destruição do cosmos ou do planeta Terra. Quando o Novo Testamento fala de destruição do mundo, usa a palavra ges ou oikomenes, que significa terra, território, terra conhecida, não globo ou planeta Terra. Não existe um único verso que prediz a destruição do planeta Terra. Em 2 Pedro 3, Pedro lembra aos seus leitores das palavras de Jesus em Mateus e os ensinos de Paulo em uma profecia do Velho Testamento, especialmente em relação à prometida destruição de Jerusalém. Jesus veio julgar a Jerusalém ao final da geração como prometida, 40 anos, para dar às pessoas mais tempo para arrependimento. A palavra traduzida como terra aqui é ges, significando terra, território e não planeta Terra. Essa profecia é sobre a destruição de Israel e de Jerusalém, que foi queimada a fogo, e não do mundo inteiro. Jesus disse que os cristãos poderiam apressar sua vida, clamando como? Por justiça. A frase "os elementos" se refere à lei mosaica, não os elementos da tabela periódica, o que é confirmado por muitas outras passagens no Novo Testamento. Ou seja, quando falo que se desfazeria os elementos, esses elementos era querido a antiga aliança. Todos aqueles elementos, aquelas liturgias, os sacrifícios, o templo, tudo seria destruído. Tudo isso seria queimado a fogo, seria destruído. E isso aconteceu, se cumpriu claramente no ano 70, quando Jesus veio sobre as nuvens para aplicar juízo sobre Jerusalém e cobrar dessa prostituta Jerusalém, que matava os seus profetas, todo o sangue dos profetas. Fica aí então para a sua meditação, para você olhar os textos, meditar nos textos, ler o texto, remoer o texto, porque é isso que é meditar na palavra de Deus. A palavra hebraica para meditar vem de remoer, é como o animal que remoe. Remoa esta palavra e tenta compreender a revelação que foi dada pelo apóstolo Pedro. Shalom Adonai a todos.